Bom dia, já vou dando aqui bom dia para quem já está chegando. Hoje nós vamos estar finalizando a nossa série Seja Forte. Quem é que não vive aí, uma tempestade? Quem é que não vive uma angústia, uma aflição? Então hoje nós vamos abordar isso, as tempestades da vida e como ser forte aí nesse período, Um período que é difícil, é meio paradoxal a gente falar sobre ser forte quando tudo ao nosso redor está desmoronando, quando nada faz sentido. E agora nós vamos falar sobre ser forte em meio a tempestades. Você acredita que esse cenário que você está passando, essa dor que você está sentindo, você acredita que ela vai passar? Ou você acha que vai ficar inserido nela para sempre? Porque às vezes demora tanto tempo, A gente já está tanto tempo vivendo ali essa experiência que aos nossos olhos é negativa, que nós já estamos sufocados, que não dá mais para suportar, e começa a vir aquele sentimento de desânimo, fazendo a gente acreditar que não tem mais nada, que é só isso aqui. Mas eu quero falar algo para você nessa manhã. Deixa o seu coração tranquilo. Por mais que os seus olhos estejam embaçados e você não consiga ver aquela luzinha lá no fim do túnel, essa tempestade vai passar. Essa tempestade vai passar. Só que nós precisamos passar por essa tempestade da melhor forma possível. Ou então, esse é o momento que muitos adoecimentos mentais, emocionais começam a nos alcançar. E aí a mente vai ficando sobrecarregada, a mente vai ficando sem saúde para continuar. É quando entra transtornos mentais, Quando uma pessoa se encontra deprimida, ansiosa. E a gente tem visto aí o quanto a ansiedade tem acometido pessoas, o quanto nós estamos sendo assolados, por um cenário, uma realidade, principalmente aqui no Brasil, de tantos transtornos mentais, principalmente a ansiedade, já que o Brasil lidera o ranking aí mundial, de pessoas ansiosas. E muitas vezes porque a gente não consegue trazer essa paz para o nosso coração. A gente não consegue trazer uma mentalidade de refrigério. Mas eu vou te ensinar isso aqui hoje, eu estou só dando uma introdução para você aprender o que fazer, a quem pedir socorro, a como se posicionar no meio dessa tempestade, no olho desse furacão aí que você pode estar inserido. Mas eu já quero trazer ânimo para o teu coração, dizendo que tudo isso vai passar. Basta você se posicionar da maneira certa, basta você fazer as escolhas certas. E aí eu quero te perguntar, por que você acha que existe as tempestades? Você já parou para pensar nisso? Por que será que a minha vida está sendo assolada por uma tempestade? Por que eu me sinto tão sozinho, esquecido, desamparado dentro dessa tempestade? Será que eu merecia passar por isso? Muitas vezes é isso que nós questionamos, Tantos porquês e muitos porquês sem respostas. Porque na verdade, nessa tempestade, não são os questionamentos que irão nos tirar dessa tempestade. Muito pelo contrário. Quando a gente muito se questiona, a gente começa a ficar ainda mais adoecido, ainda mais com o nosso ser pesado no meio de tudo isso que a gente está vivendo. Então já vai aqui para você a primeira dica. Não fique questionando o porquê no meio dessa tempestade. Busque entender o porquê você está nela, mas não ficar se questionando por quê. Entenda o que essa tempestade ela quer te ensinar. Por que existem as tempestades? Porque ela quer te ensinar algo. Essa é a única pergunta que você tem que fazer. Por que essa tempestade existe? O que ela quer me ensinar? Então comece a buscar uma mentalidade mais assertiva no meio de toda essa tempestade. Ao invés de ficar reclamando, murmurando, questionando tudo, simplesmente entenda o que essa tempestade quer te ensinar. Você sabia que
a tempestade que nós enfrentamos na nossa vida, seja ela na vida sentimental, seja ela na vida financeira, seja ela na saúde, né? Qualquer área aí da sua vida que você pense agora e você fala, eu tô numa tempestade. Você sabia que esse é o ambiente propício, perfeito para Deus se manifestar? Preste atenção nisso daqui. Milagres não acontecem quando tudo está bem. Milagre acontece quando você precisa clamar por Deus, quando você precisa de uma ajuda, quando você precisa do socorro de Deus. Então aproveita esse tempo dessa tempestade, esse tempo que você está vivendo, essa angústia, essa aflição, né? Vamos trocar aqui o nome de tempestade para angústia, para aflições, para dores na alma, para as realidades que estão difíceis de serem enfrentadas, que parece que está tudo travado. Então olha para esse tempo e veja que ele é o ambiente perfeito para a manifestação da glória de Deus na sua vida. Basta todos os dias você buscar a Deus, você clamar a Ele por socorro e buscar fazer as coisas certas nesse período. Quem senta, chora, quem se entrega lá em cima da cama, que eu sei, muitas vezes nós sentimos mesmo a vontade de parar tudo, vontade de entregar tudo, falar, chega, eu não suporto mais, eu não tenho mais força, eu não tenho mais estrutura para continuar. Isso faz parte da condição humana, né? Quando você se encontra fraquinho, mas Deus, ele tá ali para te socorrer, porque quando você tá fraco, é nesse exato momento que Deus vai te fazer forte. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje, né, para que você comece a buscar em Deus o teu refrigério. Eu sei que por muitas vezes é difícil a gente ter até força para fazer uma oração, de tão devastado que nós estamos nos sentindo e com o interior tão machucado, tão fragilizado. Mas é necessário que você busque forças em Cristo, que você encontre forças no seu interior para seguir adiante, para não ficar parado não nessa tempestade. Lembra que no meio de toda essa dor que você está vivendo, você começa a crescer, a se amadurecer, você começa a criar intimidade, relacionamento com Deus, porque é isso que Ele quer de você, que Ele quer de mim, que a gente confie nele quando tudo não está bem, porque confiar quando tudo vai bem é muito fácil. Você viver uma vida onde tudo é alegria, não tem crescimento, não tem maturidade, não tem aperfeiçoamento, porque para o ouro ele ser aprovado, para o ouro estar ali pronto, né, ele precisa antes passar por um processo de purificação. E esse processo é árduo, é no fogo, mas quando ele passa por esse processo e ele é aprovado, ele está pronto para ser usado, ele está pronto, né, para uso. Então é isso, nós somos como o ouro. Por muitas vezes a gente está ali precisando ser aperfeiçoado, precisando ser purificado, tirar de dentro de nós coisas que ainda estão ali nos travando, nos impedindo de acessar o nosso melhor momento. De repente dentro de você tá aí cheio de mágoas, tá cheio de falta de perdão, perdão para você mesmo, perdão para outras pessoas, e você tá arrastando correntes por um passado, por uma dor, e isso é muito triste, porque enquanto nós fazemos esse mesmo comportamento, Deus não libera as bênçãos que estão ali entregues pra gente, mas que ainda estão retidas pelo nosso próprio comportamento, pelas nossas próprias escolhas, decisões. Então, para você ser purificado, Deus às vezes envia uma tempestade, às vezes Ele te leva a um deserto, porque preste atenção, tem tempestades, desertos na nossa vida que nós nos colocamos, pelas nossas próprias escolhas, pelas nossas próprias decisões. Mas existem tempestades, desertos, que o próprio Deus nos conduz a eles, para que a gente possa, assim como o ouro, ser purificado e estar pronto para ser usado.
Né? A gente lembra aí de quando Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por 40 dias, por 40 noites, e aí ter o seu ministério iniciado, né? Porque ele estava pronto, ele estava purificado. E é isso que Deus quer que você entenda hoje. Aqui, ó, você que está assistindo essa live, seja agora, ao vivo, ou que vai estar assistindo posteriormente no YouTube, né? Deus quer que você entenda que essa tempestade não é o lugar para você sentar, chorar, se lamentar. Não é o lugar para você ficar lambendo as suas feridas. É o lugar para você desapegar das suas dores, clamar a Deus e deixar a manifestação dele te alcançar. A tempestade é o lugar perfeito para você viver milagres. Muda isso de uma vez por todas aí na sua mente. Vire essa chave. Pare de se lamentar pelas perdas da vida. Pare de se lamentar pelo que não está dando certo. Muitas vezes Deus não deixa algo dar certo na sua vida porque está cuidando de você. É o amor dele te envolvendo. É o amor dele te libertando de viver coisas lá na frente que seria para tua ruína, para tua queda. E por muitas vezes ele envia dores, né? Algo que eu acho assim tremendo, poderoso, que tá lá em Isaías 66, que vai dizer que ele jamais causaria dor em uma pessoa se ele não fosse fazer algo novo acontecer. Olha que coisa linda, gente. Que coisa linda. Porque, como eu disse, muitas vezes nós somos os causadores da nossa dor. E outras vezes Deus nos leva, né, a viver um cenário de dores, uma estação onde aos nossos olhos não é favorável, mas é a estação mais favorável que você vai estar vivendo, porque ela está te aperfeiçoando para algo poderoso, tremendo lá na frente. Então, muitas dores que você está vivendo, fica tranquilo, deixa a tua alma em paz, porque Deus vai fazer surgir algo novo na tua história. Deus, ele é o melhor pagador que existe. Ele não fica devendo absolutamente nada a ninguém. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E existem diversas promessas também lá na palavra dele. Se ele disse que ele te causou uma dor, mas ele vai fazer surgir algo novo na sua vida, creia, receba. Seque essas lágrimas dos teus olhos, cesse esse pranto, troque as tuas vestes e vai lá, caminhe, volte a olhar com esperança para o teu futuro. Né? A gente lembra aí de uma personagem da Bíblia que é Jó. Né? Jó é uma pessoa que ele perdeu absolutamente tudo na vida dele em apenas um dia. Um dia ele perdeu tudo. Tudo. Ele perdeu filhos, ele perdeu bens, ele perdeu terras, ele perdeu gados, ele perdeu a saúde, ele perdeu tudo que ele tinha. E ele era o homem mais honrado que existia na terra. Ele era o servo fiel de toda a terra. E ainda assim, Deus permitiu Jó passar por dores, mas que a manifestação da glória de Deus estava sendo feita ali na vida de Jó. Através da vida de Jó, até hoje, nós somos alcançados. Né? E Deus faz surgir algo novo na vida dele. Ele já era o homem mais poderoso que existia na terra naquela época. E a Bíblia vai dizer que ele foi abençoado muito mais do que o primeiro estágio dele. Ou seja, se ele já era o mais poderoso, o que ele se tornou? Então, por muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo na nossa vida. Mas você sabia que nós nem precisamos entender? A nossa parte é confiar. A nossa parte é apenas esperar em Deus. Não é questionar, não é buscar entender ou não entender. A gente não precisa entender de nada. A gente só precisa confiar e confiar em Deus, porque Ele tem o poder de mudar tudo. Você acha que Deus precisa mesmo do nosso jeitinho, do nosso empurrãozinho? Você acha que Deus perdeu o controle disso que está acontecendo na sua vida? Ele não perde o controle de nada, de absolutamente nada.
Ele não perdeu o controle da minha vida. Ele não perdeu o controle da sua vida. Por mais que você vá dormir chorando, se sentindo sozinha, por mais que você tenha os seus momentos de fragilidade, nem se sinta culpada por isso. É normal. Você é humano. Você é humana. Você é pessoa. E Jesus, ele viveu aqui como uma pessoa. E ele sabe o quão difícil são as emoções humanas, é a mente humana, o quanto difícil, complexos os seres humanos são. Então fique em paz no seu tempo de angústia. A única coisa que você não pode fazer é blasfemar contra Deus, contra o Espírito Santo. Só isso você não pode fazer. Jó, ele faz ali diversos questionamentos, ele amaldiçoa o dia do nascimento dele, porque ele não estava mais suportando essas dores. Mas Deus, ele compreendeu o que ele estava passando. O profeta Elias, ele, num momento de dor, ele se encontra ali naquele momento depressivo, sem vontade de continuar, sem força para ir além. Mas Deus manda o socorro, vem o anjo com o alimento, manda ele levantar, comer, chega, não é mais tempo de dormir, é tempo de voltar a caminhar. Quantos e quantos outros sentiram medo, sentiram pavor, sentiram desânimo. Tantas pessoas na Bíblia, a gente vai encontrar ali, tantas personagens ali na Bíblia, mostrando pra gente que a natureza humana, ela é assim, mas que não tem problema. Basta você confiar em Deus. Basta você buscá-lo nesse tempo de aflição que você está aí vivendo. As aflições e tempestades da vida te proporcionam grandes experiências. Quando você está passando por dores fortes na sua alma e você tira ali aquela venda dos olhos para ver o que Deus quer te ensinar, você vai começar a perceber que, na verdade, o que você está vivendo são experiências. É Deus te moldando, te capacitando, te evoluindo para um próximo nível na sua vida. É muito bom quando a gente fala sobre uma transformação de vida, sobre um próximo nível, sobre a prosperidade. Isso é maravilhoso de ouvir, é maravilhoso de falar. E para você viver tudo isso, você muitas vezes tem que passar pelo tempo da provação. Você tem que passar pelo tempo de ser forte no meio dessa tempestade. As tempestades, elas não vêm para te matar, elas vêm para te moldar. E a promessa de Deus não é só para minha vida, ou não foi só para a vida de Jó, para a vida de Ana, para a vida de José, de Moisés. Não, a promessa de Deus é para a sua vida. Você mesmo que está aqui vendo essa live. A promessa de Deus, ela quer te alcançar. Existe uma vida abundante esperando por você. Deus, ele te conhece desde que você estava no ventre da sua mãe e já tinha um plano para você. Você acredita nisso? Porque é exatamente isso. Então, não fica aí perdido pelo caminho. Deixa Deus aperfeiçoar o teu interior. Ele quer te usar. E sabe, aquela área da sua vida onde você mais está sendo assolado, onde você mais está sendo mexido, onde mais está doendo, é exatamente nessa área que Deus quer que você busque conhecimento, que você se entregue mesmo com profundidade, porque é onde Ele quer te usar. Deus, ele não conta com as coisas lá de fora, ele não conta com animais, ele não conta com objetos, ele conta com a gente, conosco, ele conta comigo, ele conta com você. E para que o plano dele se cumpra, para que o plano da salvação seja completo, seres humanos precisam se conectar a outros seres humanos. Você é a ponte da bênção na vida de outra pessoa, assim como alguém também foi a ponte da bênção na sua vida. Então não despreze pessoas, ame pessoas, não despreze o tempo da sua aflição, ame o tempo da sua aflição, o tempo da sua dor, porque ele não é em vão. Ele não é em vão. Eu não estou falando para você não sentir a dor. Eu não estou falando para você ignorar a sua dor. Ao contrário disso.
Ao contrário disso, não banalize a tua dor, não faça dela qualquer coisa. Olhe para ela com carinho. E às vezes quando eu falo olhe para sua dor com carinho, muitas pessoas não entendem. Para muitas pessoas não fazem sentido, mas olhar para sua dor com carinho é você entender o propósito de Deus na sua vida. É você entender o que Deus ele quer te ensinar nesse tempo. Para você não ser mais um, só mais um. Mas ele quer que você tenha consciência do que ele quer te entregar, do que ele quer fazer na sua vida, do que ele quer fazer através da sua vida. Aqueles que se colocam na posição recebem da parte de Deus. E aí deixa eu avançar aqui mais um pouquinho, que ainda tem mais algumas coisas importantes para falar. Jesus no barco. Eu quero falar sobre Jesus no barco. E aí tem uma passagem na Bíblia, né, muitas pessoas já conhecem, que está lá em Mateus 14, no capítulo 22, e vai até ali ao 33. Depois vocês façam a leitura com calma, eu vou fazer só uma breve explanação aqui sobre essa passagem. Quando, olha que coisa mais rica, Jesus e seus discípulos estavam na beira do mar, lá no Mar da Galileia, com uma multidão, né, ali trabalhando, aquelas pessoas. E Jesus, muito intencionalmente, porque preste atenção, nós precisamos ser pessoas intencionais, a gente não pode viver por viver, nós precisamos ser intencionais, ou seja, precisamos ter consciência do que estamos fazendo, precisamos entender o próximo passo que nós vamos dar. Não é simplesmente deixar a vida conduzir, não, é deixar a onda levar, não, nada disso. Isso daí vai dar ruim lá no final. Então, Jesus estava ali com aquela multidão e ele fala assim para os discípulos, muito intencionalmente, como eu disse: entrem no barco e vão, podem ir, que eu vou despedir a multidão. Ele sabia o que ele estava fazendo ali. Em nenhum momento Jesus estava agindo por agir. Jamais. A mente de Cristo era uma mente incrível e ele sabia o que ele estava fazendo. Então ele manda os discípulos irem, entrar no mar e ir, que depois ele iria ao encontro deles. E ele iria despedir aquela multidão. Depois de despedir a multidão, Jesus, sem pressa nenhuma, ele vai para o monte orar. E lá ele fica até a madrugada. E os discípulos lá no mar. Até que os discípulos, dentro daquele barco, se veem em uma situação conflituosa. O que acontece na vida deles? Literalmente, chega a tempestade. E eles estão lá, naquela madrugada, com aqueles ventos impetuosos, com aquela tempestade tremenda. E Jesus, muito calmamente, no monte, orando. Porque ele era Jesus e ele nunca perde o controle de nada. E tudo que ele faz é intencional. Não se ache esquecido, não se ache abandonado, porque tudo que Jesus está fazendo na sua vida é intencional. Ele tem um propósito para cumprir na sua vida e ele nunca chega atrasado. Ele chega no momento certo do teu socorro. E aí, quando dá por volta das 4 horas da manhã, Jesus, ele vai até os discípulos, caminhando por sobre as águas. Coisa mais linda. E os discípulos estão lá desesperados e imagino eles ali pensando, se Jesus estivesse aqui, não estaria acontecendo essa tempestade, se Jesus estivesse aqui, não estaríamos passando por isso, nós vamos morrer, cadê ele? Ele nos abandonou, ele não vai conseguir chegar porque a gente já está aqui em alto mar muitas horas e nada mais vai acontecer, é o nosso fim. E é assim que a gente se vê muitas vezes, né? Jesus nos abandonou, esqueceu da gente, é o nosso fim. Acabou, cheguei, é o fim. Mas olha, eis que eles olham e veem Jesus vindo por sobre as águas. Você está esperando Jesus chegar como na sua vida? Ele vem do jeito que ele quiser. Não espere a lógica. Jesus não caminha na lógica. Ele vem por sobre as águas, ele vem no sobrenatural, ele vem no impossível. Acompanha comigo. Imagina agora Jesus chegando ao teu encontro da maneira mais surpreendente e inesperada possível, por cima das águas. E os discípulos pensam que é um fantasma. Olha, eles caminhavam com Jesus e ainda assim não conseguiram o reconhecer. Quem poderia vir ao encontro dele por cima das águas?
Por que que no momento da nossa tempestade, da nossa aflição, nós teimamos a olhar para o lado negativo? Nós olhamos e não damos o crédito para Deus. A gente, ao invés de olhar e ver o socorro de Deus na nossa vida, batendo ali na nossa porta, a gente prefere enxergar que é um fantasma, que é uma situação só para nos matar mais rápido, que é algo para acabar logo de vez com a nossa vida, e não é isso, é Jesus. Então Jesus, ele está ali caminhando por sobre as águas, indo ao encontro dos discípulos, e eles falam, é um fantasma, e Jesus fala que não, que era ele ali. Então Pedro fala para ele, né, Pedro, o sanguíneo, o impulsivo, fala para ele, então me chama para ir aí andar sobre as águas contigo. Eu fico imaginando que de repente João, né, o discípulo do amor ali, aquele discípulo muito racional, muito manso, ele jamais iria falar isso, mas tinha um Pedro ali, porque às vezes a gente precisa ter a ousadia de Pedro, em alguns momentos a mansidão de João, mas em outros a ousadia de Pedro, a impulsividade do sanguíneo, né? Eu não estou falando para você agir de impulsividade, mas às vezes é necessário ter um impulso para a gente conseguir ir além, para a gente conseguir atingir nossos objetivos. E de repente, se você fosse João, você iria falar, não, me deixa quieto aqui que eu não vou andar sobre água nenhuma não, já tá ruim o negócio aqui dentro do barco, eu vou fazer o que é lá fora. Mas Pedro foi. E Pedro começa a caminhar, andar por sobre as águas. E a gente, muitas vezes, acontece isso. Estamos numa tempestade, em um momento conflituoso da nossa vida, onde tudo dentro da gente está desmoronando, mas a gente está com aquela fé tão forte que a gente tem a certeza que tudo vai passar. E por um momento a gente caminha sobre as águas, mas a nossa natureza humana, caída, pecaminosa, faz a gente tirar os olhos do lugar certo, que é Jesus, que é na fé. E a gente começa a olhar para as circunstâncias. E olha, a pior coisa que nós podemos fazer na nossa vida é olhar para as circunstâncias. É olhar para a nossa realidade, porque a fé, ela começa a ser abalada quando nós damos mais ouvidos para a voz da nossa realidade do que para a fé que está ali, ó, falando na nossa mente. Vem comigo, eu tô aqui, eu sou a tua mão estendida, eu sou o teu amparo, eu sou o teu socorro. E Jesus, e Pedro, ele começa a afundar. Ele começou a andar, mas agora ele começou a afundar quando ele viu o vento forte batendo nele, quando ele viu aquelas ondas gigantescas de um mar revolto vindo sobre ele. Mas Jesus estava ali, esperando ele chegar até ele. E Pedro afunda. Mas olha que interessante. Você afundou no meio da sua tempestade? Eu vou deixar um segredo aqui para você agora. Eu vou deixar uma chave para você. Quando Pedro ele começa a afundar, ele toma uma atitude. Ele grita por socorro. Socorre-me, Jesus. Socorro! Ele reconhece Jesus ali naquela água. Ele grita para que Jesus pudesse tirá-lo daquela água, ele submergindo ali naquele mar, daquele mar revolto. E é isso que nós temos que fazer no meio da nossa tempestade. Clamar, gritar. Se você afundou por um momento, não tem problema não. Não se culpa, não se julga por isso não. Deus conhece tudo que se passa dentro de você. Abacuque, ele por um momento, ele começa a ficar ali sem respostas. Ele começa a ficar entristecido com tudo que estava acontecendo. Mas Deus falou para ele que a resposta viria. Só não seria no tempo dele, seria no tempo de Deus. E a resposta, ela vem para a nossa vida, mas não é no nosso tempo. E Abacuque, ele muito lindamente abriu as emoções dele para Deus e falava ali por que, né, deixar aquele povo inimigo
assolar a vida da nação escolhida, do povo santo. E ele não conseguia entender porque Deus permitia isso, mas ele não teve vergonha de falar para Deus o que ele estava sentindo. Ele não teve vergonha de abrir a alma dele e deixar tudo sair muito verdadeiramente. E às vezes nos falta isso. Não ter vergonha do que a gente está passando. Não ter vergonha de falar para Deus das nossas fraquezas, das nossas dores, porque Deus sabe que nós somos humanos, que nós somos seres humanos cheios de limitações. Ele compreende isso daí que você está passando. Ah, mas eu preciso mostrar para Deus que eu sou forte. Você não precisa mostrar para Deus, nem para você e nem para ninguém que você é forte. Deus, ele não quer que você mostre nada. Ele quer que você apenas seja verdadeiro. Não mostre uma coisa que você não é. Se você tá fraco, você tá fraco. Sabe por quê? Se você tá fraco e fica fingindo para Deus, para você mesmo, que você tá forte, então como você vai conseguir ter a humildade de gritar por socorro, assim como Pedro fez? Né? E Jesus vai falar ali para Pedro: homem de pequena fé, né? Ele começa a olhar ali e fala: por que você duvidou? Por que? Você andou, você estava andando, mas você duvidou. Por isso você está aí agora, dentro do mar. Por isso você está aí, submergindo. Mas Jesus, ele não julgou Pedro. Ele não julgou, ele não nos julga. Ele só fez Pedro refletir, porque Jesus, ele trabalha com perguntas. E perguntas é o que vai virar as chaves na nossa mente. Perguntas é o que vai mudar a nossa vida. Então Jesus, ele pergunta isso para Pedro: por que você duvidou? Não porque ele estava julgando Pedro, mas porque ele queria que Pedro refletisse que Jesus estava ali com ele. E é isso que Deus quer fazer com você, comigo. Por que você duvida que eu posso vir, que eu posso te tirar dessa tempestade, que eu posso trazer vida nova sobre você, que eu sou o bálsamo da tua ferida, que eu sou o teu renovo, que eu sou a tua restauração? Não tem nada perdido, não. Não tem nada atrasado, não. Jesus, ele estava lá naquele monte orando e os discípulos enfrentando uma tempestade porque ele era pontual. Ele era intencional. Ele sabia o que ele estava fazendo. E você acha que ele não vai deixar você passar por tempestades? Nós precisamos das tempestades para crescermos, para nos amadurecermos, para termos experiências, intimidade e relacionamento com Deus. É isso que você precisa entender. E Jesus, ele, acredito que pega nas mãos de Pedro, caminha com ele sobre as águas novamente, bota ele dentro do barco. E Jesus, quando coloca o pezinho dele, lindo, maravilhoso, dentro daquele barco, a tempestade passa, a tempestade cessa. E você já convidou Jesus para entrar no seu barco hoje? Você já chamou Jesus para dentro da sua tempestade? Ou você vai continuar aí se lamentando, reclamando ou fingindo que é forte? Clame por socorro. Não tenha vergonha, não. Faça como Pedro. Tenha a ousadia de caminhar por sobre as águas, mesmo em meio às tempestades. Mas se por um momento você se ver muito conflituoso, com muitas angústias e começar a afundar, clame pelo único que pode te socorrer. Clame por Jesus, porque ele chega na hora exata para te salvar. Ele chega na hora exata para restaurar a sua vida. Todas as tempestades, angústias, aflições têm do outro lado um grande milagre. Jesus nunca vai deixar você entrar em uma tempestade que ele não possa acalmar. Do outro lado da tempestade tem um milagre do Pai esperando por você. Tem uma vida de prosperidade, tem um plano de futuro. Ele tem para você coisas incríveis. Ele trabalha no sobrenatural, não coloca Deus dentro da sua lógica, não, porque ele é ilógico, ele é grande demais para caber dentro da lógica humana. Não engesse Deus, não engesse o agir dele. Não tem como a gente colocar Deus dentro da nossa caixinha. Ele vai agir da forma dele, na hora dele, do jeito dele, como ele quer. Mas jamais, nem por um momento, se sinta desamparado. Tá doendo? Vai ler a palavra. Tá desanimado?
Dobre teu joelho. Tá se sentindo para baixo? Bota um louvor dentro da tua casa, comece a clamar. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar aí dentro da sua mente. Você vai sair dessa condição que você tá agora, para você começar a sentir o teu ser mais forte. Eu não tô falando que no exato momento que você dobrar o seu joelho, tudo vai mudar. Não é isso. Eu jamais jamais seria irresponsável de falar isso para você. Porque quantas vezes eu, que vos falo aqui essa palavra, que estou sendo instrumento de Deus, boto meus joelhos no chão, clamo ao Senhor, peço a Ele por algo que eu estou esperando, mas eu não tenho a resposta de imediato, eu estou como Abacuque no tempo da espera. Mas o Senhor falou que a resposta virá, só que não é no meu tempo, é no tempo dele. Então, eu não vou ser irresponsável de falar para você, dobra o teu joelho, lê a palavra, que amanhã a bênção vai estar batendo na sua porta. Glória a Deus se isso acontecer, e pode de fato acontecer. Mas você tem que buscar. Independentemente se você está vendo ou não um mover de Deus, um agir dele, porque preste atenção, as coisas de Deus, ela não manda recado para acontecer. Às vezes ela acontece em um dia comum, quando você está trabalhando, tomando banho, fazendo sua comida, quando você está cuidando do seu filho, do seu marido, da sua esposa, quando você está na academia malhando. De repente, aqui, quando você está assistindo essa live, o agir de Deus, o de repente dele, pode te alcançar, pode te encontrar e tudo mudar, tudo se fazer novo aí dentro de você. Então não engesse Deus, não veja Ele com a sua lógica humana, porque nós somos muito limitados. Espere o tempo dele. No tempo certo, tudo que Ele te prometeu vai te alcançar. Nada vai ficar perdido, nada vai ficar pelo caminho, nada. Você não vai morrer nessa tempestade, você não vai naufragar. Se o teu barco tá ali com a presença de Jesus, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, mas existe o tempo. E nesse tempo, duas coisas ali é imprescindível, né? É o tempo de você se amadurecer, é o tempo de você crescer e é o tempo de você buscar pelo conhecimento. E esse conhecimento é o que vai transformar a tua vida. Busque pelo conhecimento de Deus, busque pela intimidade com Ele. Mas tenha sempre a certeza que Deus está no controle da sua vida. Ele está no leme da sua embarcação. Ele não perdeu o controle de nada, não. Mas como eu disse, vou repetir pela terceira vez, Deus, Ele é intencional. Jesus, Ele é intencional. Ele trabalha na intencionalidade, não é no acaso. Ele sabe exatamente tudo que Ele está fazendo na nossa vida. Ele sabe exatamente a hora de chegar e acalmar essa tempestade aí. Você acha que Jesus, Ele sabe ou não das tempestades que você está vivendo? Você acha que Jesus, Ele sabia ou não da tempestade que os discípulos iriam enfrentar enquanto Ele estava despedindo as multidões e indo para o monte orar até a madrugada? Jesus sabia. E Ele sabe essa luta aí que você está passando. Ele vê quando você vai dormir chorando. Ele vê quando você está com seu coração apertado, cheio de dor, cheio de ansiedade, cheio de aflição. Mas Ele não está se regozijando na sua dor, não. Mas Ele sabe que é necessário. Pode um filho pedir um pão para o pai e receber uma pedra? Não pode. Jesus, Ele tem prazer em te abençoar. Jesus, Ele tem prazer em realizar os teus sonhos e restaurar os teus sonhos, a sua vida. Ele tem prazer nisso. E entregar para você aqueles planos de paz, de abundância, de futuro, de prosperidade que Ele tem para você quando você ainda estava lá no ventre da sua mãe. É isso que Ele tem prazer de fazer por você. Mas as dores, elas são necessárias. Elas nos reposicionam no nosso propósito. Elas nos fazem ter um encontro, primeiro, com nós mesmos, com o próprio Deus. As dores servem para isso, para que a gente consiga ter um relacionamento de intimidade com Deus e um relacionamento com nós mesmos, para que a gente venha se tornar pessoas melhores. Então Jesus, Ele sabe de tudo que está acontecendo. E por fim, para a gente terminar aqui, não seja dominado pelos seus medos. Outra coisa, antes de eu entrar aqui no medo,
sem Jesus no barco, nós não chegamos no nosso destino. Eu não estou falando aqui para você sobre um plano de futuro, de prosperidade, de abundância que Deus tem para sua vida. A palavra vai dizer que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. E esse ladrão é o inimigo. Mas Jesus vai dizer que ele veio para que você tenha vida e vida com abundância. E ele quer te dar essa vida com abundância porque esse é o teu destino. Então, quando a gente coloca Jesus no nosso barco, a gente consegue chegar no nosso destino. Mas preste atenção nisso daqui. Quando a gente vai pela força do nosso próprio braço e nos tornamos pessoas descrentes, sem a fé em Cristo, a gente não consegue chegar no nosso destino. E esse destino é o plano original que Deus tem para a sua vida. Então chame Jesus para dentro do seu barco. Grite por ele, por socorro, para que ele possa pegar o leme da tua embarcação e te conduzir ao teu futuro de prosperidade. Então não seja dominado pelos seus medos. De repente, no meio do caos, no meio do vento, Jesus surge. Dá uma ordem e tudo volta para o seu devido lugar. É no de repente de Deus que tudo muda. Jesus anda não só por cima das águas, mas anda por cima das tempestades. Preste atenção aqui. Esse aqui é um detalhe muito importante. Às vezes a gente está pensando que Jesus está andando só por cima das águas. Seria fácil, né? Aquele mar parado ali, Jesus é Jesus, andando por cima das águas. Mas essa passagem que se encontra lá em Mateus, no capítulo 14... que fala que Jesus estava andando por cima das águas, ele estava andando por cima da tempestade. Porque não existe tempestade que ele não possa acalmar, não existe tempestade que seja superior a Jesus Cristo, não existe tempo ruim na nossa vida que Jesus não possa modificar. Então Jesus ele não anda só por sobre as águas da sua vida, não. Ele anda por sobre as tempestades. Jesus ele anda por cima das tempestades e quando ele dá uma ordem, tudo cessa, tudo passa, tudo fica calmo e ele traz renovo para a sua vida, ele traz restauração, ele traz um novo tempo para você. Não tenha medo. Tá passando por essa dificuldade? Seja ousado. Tá passando por essa dor? Seja ousado. Tá passando por esse cenário desfavorável? Seja ousado. Chame Jesus para dentro do seu barco. Faça o que tem que ser feito. Mas preste atenção nisso daqui. O que é a parte de Deus fazer, ele vai fazer. Mas quando é a sua parte de fazer, ele não vai mover nenhuma vírgula para fazer. E às vezes você está aí se entregando para o medo, se entregando para o desespero e ele não vai chegar no teu barco. É preciso você hoje tomar uma decisão, uma atitude de clamar, de chamar Jesus para dentro do seu barco. No mínimo, é isso que você tem que fazer. Dobrar o teu joelho e clamar a Deus. Mas não ficar só nisso. O que você tem que fazer? Eu tô com uma dificuldade financeira. Não sei, clama a Deus, pede discernimento, traz ele para dentro do seu barco, pede estratégia para você conseguir fazer alguma coisa para trazer uma renda para sua vida. Eu tô com dificuldades porque eu preciso melhorar a minha vida profissional. Se você não se matricular lá naquele curso hoje, lá naquela faculdade, a sua vida vai continuar a mesma, estagnada. Jesus não vai colocar o seu nome lá naquele vestibular, não vai colocar o seu nome lá naquele curso. Você vai continuar aí, nesse emprego que te faz mal, nesse cenário aí que você não está mais suportando, com aquele chefe que não te dá paz. Então, o que é a sua parte de fazer, Jesus não vai fazer. Eu tô aqui vivendo um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, onde eu sou agredida verbalmente, psicologicamente, fisicamente. Se você não tomar uma atitude, Jesus não vai tomar por você. Eu tô aqui com essa pessoa que não me faz feliz, que eu tô super mal nesse namoro. Você tá nesse namoro porque você quer, não é casamento. Você pode muito bem pedir a Deus a direção, né, para que você
consiga sair dessa pessoa, desse relacionamento tóxico, e aí se dar a chance de se curar e conhecer uma nova pessoa. Então, o que é a sua parte de fazer, Deus não vai fazer. Mas enquanto você for dominado pelos seus medos, a sua vida vai ficar paralisada, a sua mente vai ficar adoecida e você vai viver uma vida de frustrações, e não é isso que Deus tem para sua vida. Deus, Ele quer te ver prosperar. Ele quer te ver navegar em um mar de abundância, em um mar de gozo, de refrigério. Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui, que a hora já está avançada. E eu quero só finalizar, entregar aqui agora para você o nosso conteúdo. Não confie em seus medos, confie em Jesus. Ele tem poder para mudar tudo. Tempestades geram medos, traumas, angústias, mas elas também geram crescimento, relacionamento com Deus e, o principal, revelação do propósito. Bom, eu não seria se seria de fato o principal, né, a revelação do propósito, porque a intimidade com Deus é o principal de tudo isso. Então, as tempestades, elas podem sim gerar medos, traumas, angústias, mas ela vai gerar a coisa mais incrível da sua vida, que é você ter relacionamento de intimidade com Deus e descobrir o teu propósito de vida. Mas é você que escolhe o que você vai viver. Tempestades geram as melhores experiências com Deus. Ande por sobre as tempestades, porque quando você está com Jesus, é isso que Ele faz com você. Ele anda por sobre as tempestades, não só por sobre as águas, mas por sobre as tempestades. Agora, você tem a decisão de escolher o que você quer viver. Traga Jesus para perto, grite por Ele, e Ele será o teu socorro bem presente na hora da sua angústia. Não decida por ficar em cima da sua cama chorando, desacreditada, desmotivada. Decida por trazer Jesus para dentro da sua tempestade e viver o seu melhor momento até aqui. Porque Deus, Ele tem vida para você. A vida que você tem que dar para a sua vida é chamar Jesus para dentro dela. Dê vida para a sua vida. Coloque Jesus no centro da sua vida. E tudo isso vai passar. Todo esse tempo vai passar. Eu tenho certeza que você não é mais a mesma pessoa, né? Quando você começa a tomar essas decisões na sua vida, você não é mais a mesma pessoa. E eu chego a me emocionar falando sobre isso, porque eu não estou aqui falando para você apenas de uma forma técnica. Eu estou falando aqui para você como um ser humano, como uma pessoa que necessita das misericórdias de Deus todos os dias da minha vida. E eu tenho certeza que assim como eu consigo aplicar tudo isso na minha vida e estou aqui hoje fazendo essa live, entregando esse conteúdo para você, você também tem total condição de fazer. Você também tem total condição de aplicar cada palavra dita aqui na sua vida e esperar com paz no seu coração pelo tempo novo que Jesus vai trazer na sua vida, por toda surpresa maravilhosa que vai te alcançar, por esse tempo surpreendente que já está aí batendo na sua porta. Então, é isso que eu queria entregar para você. Finalizo o nosso conteúdo aqui. E eu espero que você tenha sido abençoado com essa live. Eu espero que você tenha sido alcançado por essa palavra e aí ter trazido modificações para dentro da sua mente e que você possa aplicar e já começar hoje a aplicar isso na sua vida e começar a sentir o refrigério de Cristo, porque antes da gente viver o plano definitivo do Senhor, as bênçãos definitivas dele, ele traz o refrigério. E esse refrigério é o quê? É tempo de paz em meio à aflição, é você estar com a sua alma tranquila, né? O salmista vai dizer lá: ó minha alma, por que se abates dentro de mim? Por que está assim tão inquieta, tão sofrida? E às vezes a gente se encontra assim, mas o refrigério de Deus, o refrigério de Jesus, ele traz a paz que excede todo entendimento, mesmo que você ainda tenha que passar por mais um período dentro dessa tempestade, até que tudo o que o Senhor tem para sua vida comece a se cumprir. E preste atenção numa coisa: nós nunca vamos estar isento das tempestades. Uma acaba aqui, a outra inicia ali, porque isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte desse mundo, né? As tempestades, elas sempre vão estar presentes, mas a gente precisa aprender
a não estagnar numa tempestade, a não naufragar no meio da tempestade. A gente precisa aprender a desenvolver as estratégias corretas com Cristo para que a gente possa enfrentar cada tempestade que se apresentar em nossa vida. E aí a gente vai, sim, ter a paz para viver, a gente vai ter o ânimo para passar por tudo que nós estejamos enfrentando e vamos, sim, viver cada vez a vitória. Por mais que as tempestades se apresentam, Jesus, ele se apresenta também. E ele é a nossa vitória, ele é o nosso socorro. E, gente, receba essa palavra, seja muito abençoado, não só no dia de hoje, mas em toda a sua vida. Que você tenha aí um futuro de muita prosperidade, de muita abundância e principalmente de intimidade com Cristo. Que a sua vida seja transformada por aquele que é o transformador de vidas, que é Jesus. Ó, um beijo no teu coração, Deus te abençoe. E não esqueça, na próxima terça-feira, às 7h58, nós temos uma nova série, mais uma live, que é o nosso Encontro Transformador. Todas as terças-feiras, às 7h58, você tem esse encontro aqui comigo, Encontro Transformador. Um beijo, gente. Fica com Deus e é um prazer ter cada um de vocês aqui. Deus abençoe.